Bem-vindos ao canal História e Arte, meu nome é Vitor e o tema da nossa aula de hoje é o Egito Antigo. Para poder responder o que foi o Egito Antigo, eu deixei 3 perguntas aqui atrás na lousa. A primeira delas é: quem são os egípcios? A segunda é: onde eles habitavam? E o terceiro: por que são lembrados e estudados até o dia de hoje? A primeira e a segunda pergunta, elas são relacionadas porque ao longo da história do Egito, vocês vão ver que não tem como eu responder quem são os egípcios sem falar onde eles habitavam. O porquê eles estão ali é essencial para a formação da história deles. Então, os egípcios nada mais são do que povos que viviam no começo 5.000 anos atrás antes de Cristo. Eles habitavam o rio Nilo. Por que eles habitavam o rio Nilo? Porque a gente está numa etapa da história da humanidade em que o homem começa a desenvolver a agricultura. Percebe-se que não tem mais como você viver de nomadismo, ou seja, você está aqui e come as frutas que tem aqui, vai comendo os animais. Quando acabam os recursos desse lugar, você vai acabando indo para cá, e depois para cá, e depois para cá. O homem percebe que não é mais o suficiente para ele isso. Existe um crescimento populacional e acaba ficando muito difícil você se sustentar sendo nômade, viver dessa maneira. Então o que acontece? O homem começa, nesse período, a domesticar animais, ele começa a praticar agricultura e ele vai tendo um começo de construção de casas. Ele não se formou essa nação, que não é uma nação como a gente conhece. Bem, eu voltei 5.000 anos com vocês, no ano 5.000 a.C. Agora eu quero que se passe na sua cabeça 2.000 anos. Coloca que a gente está no ano 3.000 a.C. aproximadamente. Nesse milênio existiu que foi o primeiro faraó. Bem, o que é um faraó? O faraó é o soberano egípcio. E é curioso que os egípcios não chamavam esse soberano de faraó. Esse termo foi dado pelos gregos, que significa grande casa. E quem é esse primeiro? O nome dele é Namer. Ele foi o primeiro de 30 dinastias. E o que são dinastias? Bem, a gente conhece muito, eu posso colocar a ideia para vocês, como se fosse uma linhagem. O primeiro é o Namer, por exemplo, tem o seu avô. A segunda dinastia seria seu filho, o pai, e depois o filho, o neto. É a mesma coisa para os egípcios, é hereditário. O segundo faraó seria o filho do faraó Namer, e por assim se vai. Bem, essas 30 dinastias, Vitor, elas foram sempre seguidas? Sempre todo mundo descendeu do Namer? Não. Durante a história do Egito, houve saques, outros povos invadiram, faraós morreram e não puderam deixar filhos, ou seus filhos também não puderam ser nomeados faraós. Mas enfim, a dinastia nada mais é do que uma sequência de um reinado que já aconteceu. Beleza, vamos então para a primeira dinastia, que é a dinastia do Namer. Ele foi o faraó que unificou tantos povos que moravam no norte do Egito quanto no sul. Quando ele unifica esses povos, ele consegue criar um entendimento entre eles. E o que é legal desse entendimento? Esse entendimento vai gerar cooperação. E essa cooperação é essencial para a gente começar a construir um império. Como é que a gente sabe que esse faraó existiu? Porque existe uma paleta de maquiagem, não é Mary Bell, não é Dolce & Gabbana, é uma paleta Mary Bell? não é Mary Bell, como é que é? Mary Kay. Mary Kay. Não é Mary Kay, não é Dolce & Gabbana e não é Avon, muito menos Jequiti. O Silvio Santos não é pioneiro em deixar as outras pessoas bonitas. Na verdade, essa paleta, toda essa maquiagem que a gente tem, muita coisa vem do Egito. Que paleta é essa? Eu vou colocar agora a imagem para vocês poderem ver. E o nome dessa paleta é paleta de Namer ou paleta de Nemés. Você pode encontrar o nome dele dessas duas formas. Depende muito dos historiadores. Os historiadores que eu achei de fora, eles gostam mais do termo Nemés. Temos a paleta de maquiagem. O que a gente consegue ver de interessante? Primeiro, é a paleta onde a gente vai encontrar o faraó, o Nemés. Ele vai estar com uma clava batendo um escravo. Outra coisa que eu quero que vocês vejam é esse falcão no canto superior direito. Eu quero que vocês foquem tanto no faraó quanto no falcão, e eu vou explicar os dois para vocês. Primeiro eu vou explicar o faraó. Ele é o próprio Nemés e ele está abatendo um escravo ou um outro guerreiro. Beleza. O que é legal de observar nisso? Que ele realmente existiu. Essa é a paleta dele, é uma prova arqueológica que a gente tem que o Nemés ou o Namer existiu. E o segundo é que aquele falcão que eu falei para vocês prestarem atenção
também é ele, que os egípcios têm duas formas de poder identificar ou representar alguém. No caso do faraó e dos deuses, eles vão ser representados de duas formas. Você pode representar o faraó tanto como na forma humana dele, física, que é o corpo que a gente tem, ou você pode representar ele por um falcão, que é um animal aéreo que ele é tido como superior aos que ficam na terra. Os deuses é a mesma coisa. A maior parte dos deuses do Egito, eles são um híbrido de homens com animais. Por exemplo, o Horus, ele é um híbrido de humano com cabeça de falcão. Para você representar ele, os egípcios usavam tanto ele na forma humana, ou você pode usar ele como um falcão. Só que quando você representa um deus, você tem que deixar ele de uma forma maior. Mas voltando para a paleta. Beleza, a gente tem esse falcão e a gente vai ver que ele está segurando o que parece um dente de leão. Isso tem um significado. Pelo que eu consegui estudar e o que eu conheci de cursos para ler hieróglifos, cada pena, que a gente vai ver que tem um total de 6, representa uma unidade de 1000. E o falcão, ele segura com a garra e com o bico uma. Ou seja, de uma de 6 no total, o que aquela paleta conta é que o faraó vai estar conseguindo escravizar 6.000 pessoas. Por que os egípcios eles usam maquiagem? Bem, tem a questão da estética, isso é verdade, é uma questão de identidade própria que se cria dentro do império como um costume, mas também tem um fator muito importante que é o medicinal. Por exemplo, os egípcios eles usavam lápis e outras maquiagens ao redor do corpo para poder evitar doenças. O caso do lápis não é 100% comprovado, mas dizem que é para evitar conjuntivite. Agora eu já expliquei para vocês quem são os egípcios e onde eles habitavam. Agora eu vou dar uns exemplos por que eles são lembrados até os dias atuais. O primeiro deles vai ser o barco do faraó Khufu. E por que eu coloquei esse em primeiro? Bem, porque eu pessoalmente acredito que só por esse motivo já é muito interessante e necessário conhecer os egípcios. E o que tem de mais nesse barco? Os egípcios, como eu disse, eles foram os primeiros a construírem barcos. Mas por que eles construíram barcos? Não são barcos a velas, isso não existe, tá? Não tem Pedro Álvares Cabral não copiou uma caravela egípcia. E também não é um barco militar, são só barcos de transporte no começo. E o que é legal de um barco de transporte nessa época? Bem, primeiro que ninguém tem essa nave. Dá pra fazer uma piada? Não. Não? Nave não, é um barco. Nave é nave, barco é barco. Beleza. Primeiro que ninguém tem barco, então já é um avanço tanto tecnológico e você mostra superioridade para outros povos. E segundo, questão do transporte. Para você transportar mercadorias de um lugar para o outro, você vai usar sempre o Nilo e o Império já vai construindo canais, ou seja, cada vez fica mais fácil de você navegar. E ficando cada vez mais fácil de você navegar, você consegue de uma forma mais rápida, prática e segura transportar mercadorias de um lugar para o outro do Império. Por exemplo, paletas de maquiagem, comida, tropas, todo tipo de coisa você consegue transportar em barcos. E o barco do faraó Khufu é assim, o que mais me fascinou por um motivo. Você consegue imaginar um barco que foi construído há 2.600 anos antes de Cristo, que não tinha um prego no barco? Aí você vai me falar, beleza, como é que eles construíram? Aí você vai me contar, Vitor, os egípcios eles construíram um super bonder de madeira, ou eles construíram de uma árvore gigante só construir um barco. Eu consigo construir um barco com uma árvore só, mas muito parecido, provavelmente ela vai ser uma canoa. O barco do faraó Khufu é um pouquinho diferente, porque os egípcios, e agora eu vou mostrar para vocês aqui atrás da lousa. Esse aqui é o barco do faraó Khufu. E o que ele tem de interessante? Eu vou colocar uma imagem depois para vocês verem ele melhor. O barco do Khufu, ele é de madeira e, como eu falei, não tinham pregos. Como ele era feito então? Tá vendo essas bolinhas? Cada bolinha indica um número de nó. Então o que acontece? Imagina que isso aqui é uma talha de madeira e essa aqui é outra. Como é que os egípcios fizeram? Eles faziam nós entre uma madeira e outra. Então todo o barco ele é construído com nós de corda e madeira. E o nó era tão perfeito que nesse buraquinho não entrava água. Tá? E toda a estrutura também do barco por dentro, vocês vão ver que é isso. São ligados por nós também.
Então, o barco inteiro ele é construído dessa maneira, com nós. Agora, bem, fazer isso hoje em dia talvez seja um pouco mais simples, mas fazer isso 2.600 anos antes de Cristo requer uma habilidade que, francamente, eu nem sei de onde eles tiraram. E também, o que a gente tem que cortar é isso aqui. Tá vendo esse desenho aqui, essa colher de café gigante? Na verdade, são remos, tá? E foi o que eu falei para vocês. Não tem vela ainda. Os egípcios, eles navegam com remos. Os gregos também faziam isso. Então, toda essa força que tinha aqui era força de tração humana. Agora eu vou colocar para vocês poderem ver melhor esse barco, tá? Ele vai entrar para vocês agora. E eu quero que vocês vejam que o barco do faraó Khufu, ele é bem maior do que a gente pode esperar. E uma outra coisa, quando esse faraó ele foi enterrado, o barco foi enterrado com ele junto. Só que os arqueólogos acharam ele todo desmontado e não sabiam o que eram a princípio. Quando eles foram analisando, eles conseguiram, enfim, reconstruir e esse barco está preservado todinho até hoje. Eu expliquei agora para vocês o que foi o barco do Khufu, o faraó, e agora eu vou explicar um outro que talvez seja um objeto bem mais famoso e todo mundo saiba: as pirâmides. Vocês podem imaginar que os egípcios eles constroem triângulos gigantes no meio da terra desde sempre, mas nem sempre foi assim. O que antecede uma pirâmide? Na verdade, antes das pirâmides, existe uma coisa chamada mastabas. O que são as mastabas? As mastabas são, digamos assim, os pais das pirâmides. Antigamente, os egípcios, tanto os faraós quanto os nobres, eles tinham um costume que era de ser enterrados dentro de casa. Isso com os cidadãos comuns. Não é muito diferente de hoje. Quanto mais rico você era, mais status, melhor era a sua tumba. O que os egípcios tinham em comum? Tanto o faraó, quanto os nobres, quanto as pessoas comuns, elas eram enterrados pelo subterrâneo. Beleza. O que é uma mastaba? E agora eu vou mostrar para vocês aqui na lousa. O que é uma mastaba? Vou escrever aqui para vocês. A mastaba nada mais é do que, ó, isso aqui é areia, tá? O terreno. E começa assim, beleza. Isso aqui geralmente feito de tijolos, tá? E aqui no subterrâneo vai estar enterrada a pessoa. Tanto os faraós quanto os nobres, até mais ou menos 2600, 2500 a.C., eles são enterrados nas mastabas. O que acontece? Mais ou menos uns 100 anos depois daquele barco do Khufu, existe o faraó Djoser. E o faraó Djoser, ele é famoso porque ele tem a primeira pirâmide escalonada. O que é uma pirâmide escalonada? Bem, eu expliquei para vocês o que é uma mastaba, que é só isso. Só que a tumba do faraó Djoser, ela ganha mais camadas. Ou seja, pode parecer um bolo, mas na verdade ainda é uma tumba. E é assim que vai se aperfeiçoando as artes dos egípcios, tá? O que é legal é que o faraó ele vai estar sempre encontrado aqui, no centro. Isso não muda, tá? E o que acontece? Depois de ser escalonada, 200 anos depois a gente vai ter a pirâmide como a gente conhece. E como é que é a pirâmide como a gente conhece? Você tira essa parte escalonada e você vai começar a fazer isso aqui. Aí você vai subindo cada vez mais até o ponto que fica assim. Mesmos degraus, tudo igual. Eu expliquei para vocês o que é uma mastaba, mas eu acho que vale a pena colocar mais alguns detalhes. Primeiro deles, tá, mastaba é onde ficavam os mortos. É igual um morto, por exemplo, um plebeu, uma pessoa comum, do que um faraó? É muito diferente. Quanto maior o seu status social, quanto mais poder aquisitivo você tem, melhor seria a sua tumba. E a vida após a morte para os egípcios era muito mais importante, espiritualmente falando, simbolicamente, do que a vida em terra. Se você é uma pessoa comum, geralmente você vai ser enterrado embaixo da sua casa. O faraó era construído uma mastaba para ele. E o que tinha embaixo o que ficava nessa camada subterrânea, nessa tumba dele? Os egípcios acreditavam que o faraó era alguém que ia de barco com o deus Ra, que era o deus do sol, e ele ia cruzando o rio Nilo, simbolicamente falando, é claro. E o que acontece? Toda a vida do faraó vai estar escrita, desenhada pelos hieróglifos nas paredes
e em todo a tumba dele é decorado com objetos pessoais dele. Por que isso? Porque quando você morre, quando o faraó morre, ele não vai lembrar quem ele é, e ele precisa lembrar. Então aquilo é algo que os egípcios deixam, o povo deixa para o faraó lembrar e ele poder fazer companhia para o Ra. O que acontece com as mastabas e com as pirâmides? Como é que você encontra esse faraó? Eu não expliquei no meu desenho porque eu queria deixar o melhor agora, no final. E é o seguinte, como é que você encontra o faraó, a tumba do faraó? É muito simples, tá? Por mais difícil que pareça, por mais que o Indiana Jones tenha que rolar 10.000 pedras, você tem que escapar de armadilhas, todo mundo se perde, tem filme da múmia te sugando, mas eu desvendei o segredo. Aliás, desvendaram por mim e agora eu estou contando para todo mundo. Vocês vão ver que ali atrás eu desenho um túnel que dá direto à tumba do faraó. Esse túnel, toda a pirâmide tem. Como é que você encontra ele? Bem, não é tão fácil você encontrar o túnel. Tem pirâmide, não tem mais como falar que não achou o faraó, só não acha quem quer. Começa a cavar, procura o centro da pirâmide que você vai encontrar. Só não acha quem não quer, então. É, só não acha quem não quer. Quem quer também acha. Beleza. E agora, falei agora de algumas estruturas importantes, agora eu vou falar da parte dos hieróglifos, também da parte do desenho na parede, que faz parte dos hieróglifos egípcios, e essa é uma arte que vai sofrer as maiores transformações. Temos agora o mais importante, também na minha opinião, a maior responsabilidade em explicar algo para vocês, que são os hieróglifos. Mas o que são os hieróglifos? Os egípcios, eles organizaram um império, eles conseguiram construir barcos, pirâmides, mas como eles fazem tudo isso? Um povo que, como eu falei para vocês, começou a praticar agricultura às margens de um rio, porque era isso que tinha. Para você poder ter toda essa organização e administração, os egípcios criaram a própria escrita deles. E essas escritas são os hieróglifos, que nada mais são do que desenhos representativos. Ao longo do tempo da história do Império, esses desenhos vão evoluindo. E eu digo uma coisa para vocês, por mais estranhos que eles pareçam no futuro, eles não são melhores nem piores. Eles são só consequências de outros povos que eu disse para vocês que vão habitar também no Egito e vão modificar a arte. Os hieróglifos, como eles são? Eles têm regras e os desenhos também têm regras. E eu vou explicar agora na lousa para vocês o que é um hieróglifo e algumas regras que eles têm de desenho. Eu também vou colocar algumas imagens para vocês poderem entenderem melhor. Os hieróglifos. Escreva aqui. Hieróglifos. Lembra que eu falei para vocês que o faraó podia ser representado como pessoa ou como É o Papa? o falcão. Por mais que pareça o Papa, eu não vou desenhar uma cruzinha aqui, tá? Eu vou desenhar uma cobrinha. A linguinha. Beleza. Ele pode ser representado assim. E o que é legal dos egípcios? Cara de mal, sempre, tá? Não tem ninguém feliz na história. Você pode ser representado em forma humana, ou se não, o faraó, como eu disse, passarinho. Tá? Mas no caso é um falcão. Então imagina aqui a cabeça do falcão, o bico, e tá aqui a asinha do falcão. Tá? Algumas regras da arte egípcia, antes de eu explicar os símbolos. Primeiro, o faraó ele vai ser sempre de uma cor mais escura do que as outras pessoas. Por exemplo, as mulheres sacerdotisas ou não, concubinas, elas vão ser sempre menores, sempre 2D também. Elas são menores. Elas são felizes? Elas são mais felizes servindo também o faraó. Elas podem ser colocadas como servindo, se bem que geralmente elas são sérias também. Toda a arte egípcia ela é bem séria. Só que o tom de pele dela no início dos hieróglifos é mais claro e ela é menor. Por que ela é menor? Bem, primeiro que ela é menor num grau de importância. E porque, o que é curioso, eu desenhei 2 mãos e 2 pés se são figuras que estão de lado, estão de perfil. Bem, porque para o artista egípcio não importa o que ele vê, importa o que ele sabe que existe. Então o que acontece? Eu sei que o faraó tem 2 pernas e 2 braços, então eu vou colocar aquilo ali. Eu sei que a mulher que vai fazer a oferenda tem 2 pernas e 2 braços, então ela está ali.
todo desenho egípcio ele é ditado por regras. Você não pode desenhar o que você entende ou o que você acha. Por exemplo, como seria feito esse desenho por um egípcio? Ele seria feito dessa maneira. Os egípcios eles tinham um pedaço de papel ou pedra e eles desenhavam por escalas. Ou seja, aqui eu vou colocar a cabeça e o chapéu do faraó, a cara, o corpo. Aqui o começo do braço e aqui a mão. Mesma coisa, começa o braço aqui, aí a perna, imagina, o pé termina aqui. E você vai desenhando por camadas. Por exemplo, se a mulher que serve ele, que é menor, ela tá aqui, ela seria aqui. Esse pedaço da cara aqui, esse aqui. O cabelo aqui, a cara aqui, aqui continuando. E você vai desenhando tudo em camadas. Os hieróglifos, muito comumente, eles começam aqui, na parte superior. E como eles são contados? A partir de símbolos. A escrita ela é utilizada por símbolos. Pode ser aqui, pode ser um escaravelho. Aqui pode ser uma pena, como eu lembrei para vocês na paleta do Nemes, cada pena significa uma unidade. Né? E basicamente das regras de desenho são essas. Então, um artista egípcio, ele não estava preocupado no que ele podia criar. A importância do desenho do egípcio é o que ele pode e o que ele deve contar. E por que isso surge e é importante no Império? Porque você está perpetuando a sua história. E essa é uma coisa que eu quero que fique bastante claro na cabeça de vocês. O artista egípcio, ele desenha o que ele sabe e o que existe. Por exemplo, eu vou colocar uma imagem agora para vocês, que é de 1400, e o nome dela é Jardim de Nebanu, o nome dessa imagem. O que é o Jardim de Nebanu? O Jardim de Nebanu, ele é bem engraçado porque algumas pessoas falam, nossa, meu, é um desenho esquisito, parece até desenho de criança. Só que não é. Não é fácil desenhar como um egípcio desenha, e eles não desenhavam assim porque era mais fácil, ou porque eles não tinham a habilidade de desenhar em 3D. Eles retratam o que eles sabem que existe da maneira que eles melhor acham. E o que é o Jardim de Nebanu? E por que é legal para explicar essa arte? O Jardim de Nebanu, primeiro vocês vão ver que tem uma lagoa, só que a lagoa ela é vista por cima, como se estivesse vendo ela por cima. E nessa lagoa que está aí para vocês verem, vocês vão ver que os peixes, eles não estão sendo vistos por cima, eles estão sendo vistos de perfil. Lembrando, por que o peixe, a lagoa é vista de cima e o peixe é visto como se eu estivesse encarando ele, vendo ele de frente? Porque o peixe é algo que eu sei que ele existe e o peixe ele existe daquela maneira, então representa ele. As árvores também seguem desordenadas, algumas parecem que estão sim para cima e outras elas ficam de lado. Então esse é só um exemplo bem comum para vocês de como era a arte no Egito. Isso no começo do Império, tá? Por exemplo, como vocês observaram no meu desenho que eu fiz aqui atrás, na minha Lindo, obra de arte, muito bonito. é uma arte que parece que está parada. Ou seja, o faraó está aqui como se eu tivesse para vocês. E pronto, essa é a imagem que se tem. Conforme o tempo vai se passando, tem um povo que muda pra caramba a arte egípcia, que são os Ixos, que são alguns povos que migram da Ásia e vêm até o Egito. Bem, o que os Ixos trazem para a arte? Primeiro eu vou colocar no final da explicação dos Ixos uma imagem de um faraó em 1550 expulsando os Ixos. E quando eles entram no Egito? Em 1700. Então eles ficam 150, 200 anos quase tendo a dinastia, sendo uma das dinastias que vão governar o Egito. 1700 a.C. Isso, 1700 a.C. Lembrando que é 1700 a.C. ainda. Toda a história do Egito, ela é antes de Cristo. A gente vai terminar ela com a Cleópatra VII em menos 30 a.C. Tá. Os Ixos chegam em 1700. E o que eles trazem de reforma para o Egito? Bem, primeiro eles introduzem o carro de guerra e o cavalo. O cavalo já existia, pelo menos. Mas por que os egípcios não usavam um cavalo com aquelas carruagens que a gente vê, o cavalo puxando a carruagem? Porque a roda que a gente conhece é a roda de liga leve. E o que acontece? Ela é uma roda, ela vai ter o aro no meio e tem os raios, parecido com a bicicleta. Os egípcios não conseguiam, não tinham essa habilidade de construir uma roda leve dessas. Então, para você construir naquela época um carro que o cavalo puxa e é lento, é muito perigoso, porque as chances de alguém te acertar são enormes. E os Ixos trazem isso de inovação.
Eles também melhoram a cerâmica dos egípcios, eles melhoram a roda de oleiro, que é aquela roda que fica girando para você poder dar forma para o barro, e eles adicionam muito o azul nas pinturas egípcias e também a sensação de movimento. A imagem que eu vou colocar agora para vocês é uma dessas. Em 1550 os egípcios eles são expulsos, e o que acontece? Quando eles são expulsos, a arte deles continua sendo usada, e vocês vão ver o faraó, que ele vai estar com um arco e flecha, usando um carro de liga leve, dos cavalos puxando, e você vai ver que tem povos caindo. Então isso dá a sensação de movimento. E uma outra coisa que também dá a sensação que tem um vento passando pelo faraó, vocês vão ver que ele está usando um cachecol, e o cachecol dele está se mexendo para trás, como se estivesse um vento batendo. Essa é uma das grandes alterações dos Ictus, uma grande das alterações que os Ictus fazem. Aí você vai falar, tudo bem, do ano 3000, chega em 1700, os Ictus invadem, mudam a arte, mudam a estrutura de governo, e eles são expulsos em 1550, vai voltar tudo do jeito que era? Não. Ah, Vitor, os egípcios, eles vão voltar àquela tranquilidade que existia antigamente? Também não. Quando você acha que está tudo bem e nada pode piorar, não digo piorar nesse caso, mas quando você acha que a casa está em ordem, que nada pode acontecer, acontece algo ainda mais inédito. Por volta de 1470, indo para 1400, existe um faraó que ele não estava contente com a situação da casa estar uma bagunça, ele decide, vou criar uma nova moda. Essa nova moda é a moda do Deus único. E o que acontece com a moda do Deus único? Esse faraó é o Amenófis IV, e o que ele vai fazer? Ele vai mudar o nome dele para Akhenaton. E por que Akhenaton? Porque ele vai colocar o Egito sobre a crença do deus Aton. E quem é o deus Aton? O deus Aton seria um equivalente ao Deus, que a gente tem, um único Deus, e ele é representado pelo Sol. E o Akhenaton, ele vai converter o Egito ao monoteísmo. Tá? Os sacerdotes vão odiar ele por isso, mas enquanto ele for vivo, esse Deus vai existir efetivamente. Tá? O que acontece? O que o Akhenaton muda fora a religião, né? Fora a religião, é a mesma coisa que falar, olha galera, todos esses deuses aí que a gente cultua, tá todo mundo errado, tava todo mundo fazendo a coisa errada, mas eu trouxe a solução aqui. E ele traz o deus Aton. O deus Aton, ele vai ser representado, eu vou colocar uma imagem agora para vocês, tem pedra, são poucas coisas que a gente tem sobre o Akhenaton, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Bem, essa imagem que a gente vai ver do Akhenaton, tá ele, a família, e também eles têm um filho. Só que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Lembra que eu falei que o artista egípcio ele desenha o que ele sabe que existe e não o que ele vê? Bem, para o Akhenaton essa mudança vai ser radical na arte egípcia. Por quê? Porque o Akhenaton quer que seja desenhado o que de fato é. Por exemplo, a realidade. Se o meu rosto é dessa forma, eu quero ele dessa forma. Eu não quero ele geométrico, nem de perfil, nem de lado. Eu quero que ele seja mais realista. E a arte no Egito começa a se tornar mais realista nesse período. Vocês vão ver, olha o corpo que tem o Akhenaton. Ele tem muito mais curvas no corpo dele da pedra. E o que é importante, por mais que não tenham outras cores, vocês vão ver que ele está sentado de frente com a esposa dele. E a esposa dele tem o mesmo tamanho que ele. Então a gente já começa a ver a diferença e a desconstrução da arte antiga. Fora isso, no topo do desenho tem um sol. E ele está com movimentos de radiação, como a gente tem dos raios. O que acontece? Os raios eles estão banhando quem? O Akhenaton e a família dele. O Akhenaton, posteriormente, ele morre. E ele sofre um dos piores castigos possíveis. Se não o pior castigo que um faraó podia receber por parte dos sacerdotes. Que castigo é esse? Quando os arqueólogos descobrem a tumba dele, as pinturas do Akhenaton na tumba dele tinham sido não destruídas, mas manchadas e desfeitas. E isso impossibilitaria o Akhenaton de ler a própria história dele e ver quem ele foi. Para os egípcios, isso seria equivalente ao nosso purgatório, ou seja, você ia ficar vagando pela eternidade sem saber quem você é. Esse é o pior castigo e até hoje foi o único faraó que recebeu esse castigo. Quando Akhenaton morre, vocês perguntam, beleza, o deus Aton foi abandonado? Sim, ele foi abandonado, mas não de começo. E o faraó que vai entrar no lugar dele pode ser o faraó que todo mundo conheça hoje. E eu vou colocar agora a máscara dele para dar uma dica para vocês. Conseguiram pensar quem é? Alguma ideia? Bem, o faraó que vai suceder o Akhenaton é o faraó Tutankhamon.
E o nome dele antes era Tutankhaton, e ele volta para Tutankhamon, do deus Amon-Ra. O Tutankhamon, como a gente sabe, ele morreu bem cedo, com 18 anos. Não foi tranquilo nem favorável o reinado dele. Mas, o que acontece? Algumas mudanças que o pai dele perpetuou na arte continuam, tá? Por exemplo, eu vou colocar outra imagem para vocês vão ver. É o Tutankhamon sentado, e a esposa dele prestando homenagem para ele. Vocês vão ver que o desenho ainda é realista. Olha ali, o tom de pele dele é igual ao tom de pele da mulher dele. O desenho é menor, é mais proporcional, lembra mais dele. E também tem o quê? Tem o lenço dele, o cachecol dele indo para trás. O que isso dá? Sensação de movimento que vem lá dos Ixos, para vocês verem. Os povos que entram no Egito e os próprios egípcios, eles absorvem a cultura dos povos e eles criam uma coisa só. Nenhum povo que entra no Egito destrói a arte egípcia e impõe a dele, e nem os próprios egípcios ignoram o que eles aprendem. Tem esse movimento de absorção. É muito parecido com o que os romanos fizeram com os gregos. Os romanos adotaram os costumes gregos e colocaram na cultura deles. Os egípcios não são diferentes, acontece. Os próprios gregos aprenderam muitas coisas com os egípcios. O que acontece? O Tutankhamon morre. E por que ele é o faraó mais conhecido que a gente tem? Em 1922, arqueólogos encontraram a tumba dele intacta. Ou seja, todos os pertences dele, a tumba dele, o ouro, ele mesmo, ele estava todo intocável. Então talvez esse seja o motivo que ele esteja assim, no topo da fama, no hall da fama dos faraós. Mas eu vou falar, Vitor, então quer dizer que esse seu segredo aí de achar a tumba subterrânea já era sabido há algum tempo? Eu não sei se alguém entrou lá com uma retroescavadeira, uma britadeira, nem qual era o método das outras pessoas. Eu só estou falando para vocês que muitas tumbas foram saqueadas, mas a do Tutankhamon não foi uma delas. Beleza. O que acontece depois do Tutankhamon? O Egito, ele sofre várias derrubadas, não só econômicas, de poder, tem muita crise interna, tem muita corrupção. Os faraós, eles não se dão bem com os sacerdotes, eles sempre estão em guerra de poder com os sacerdotes e eles sempre tentam negociar esse poder. Os faraós, muitas vezes, eles perdem autonomia, e também tem um outro fator que é muito importante e que não é possível controlar: as cheias e também as secas do Nilo. Você consegue sobreviver, consegue controlar alguns fatores, mas isso é sempre um motivo de crise no Egito, quando tem a inundação das plantações pelo rio ou quando o rio seca. E isso é muito grave. Tem um faraó que depois, já indo para 1300, 1200, que é o Ramsés II, ele vai tentar pôr de novo o Egito no topo da civilização. Bem, e que topo é esse? O Ramsés II, ele vai construir, eu vou colocar a imagem agora para vocês, o templo de Abu Simbel. E o próprio Ramsés, vocês vão ver, tem a estátua com os deuses, e o Ramsés, ele vai estar sentado, e essa é uma regra antiga dos egípcios. Todas as figuras que estão sentadas em formato de estátua, elas levam as mãos ao joelho. E ele é representado junto dos deuses. Então ele está dando uma importância dele tão grande como faraó, que ele realmente em vida merece estar representado do lado dos deuses. Outra coisa, ele faz algumas campanhas militares. Então isso é muito importante. Ele vai reafirmar o culto ao faraó, ele vai reerguer a própria imagem. A gente pode ter uma noção de propaganda, autopropaganda, e ele também vai conquistar alguns terrenos. Então ele vai ter uma expansão militar. Lembrando que isso não é uma característica muito dos egípcios, tá? Por mais que eles construíssem um império, eles não tinham essa coisa de tipo, olha, vamos dominar outros povos, vamos expandir. Não, eles dominam a margem do Nilo e os seus arredores também, mas eles nunca criam uma campanha de ter um grande exército expansionista. O Ramsés II morre e a gente vai entrar num declínio agora muito grande do Egito. E por quê? Bem, lembra que eu falei para vocês? 5000 antes de Cristo, povos começam a praticar agricultura no Rio Nilo. Mais ou menos em 3100 tem-se o primeiro faraó. O que acontece? Vai tendo de 3000, 1700 tem uma grande invasão que são dos Ixos, 1400, quase 1500 tem uma mudança de religião, 1200 você perde muita coisa, você quer reconquistar. Só que a gente está falando de milênios de história. O que acontece? Qualquer império acredita-se que tem o início, o ápice ou o apogeu, como a gente chama, e depois você vai em declínio.
com os egípcios pelo menos esse exemplo pode servir. E dos anos 1000 até por volta de 600 a.C. e até mais tempo que isso, os egípcios vão caindo em domínio de outros povos que moram na África, por exemplo, os libaneses, os sírios, os assírios. Esses outros povos eles vão conquistando cada vez mais regiões dos egípcios e os egípcios vão se enfraquecendo. Mas aí já eram nações? Os libaneses? Não, eu expliquei que é só no século XVIII. São outros povos. Para você ter uma noção, a gente vai pular ainda mais 300 anos e chegar mais ou menos em 300 a.C., um homem que talvez vocês conheçam ou não, mas ele é um grande exemplo, que é Alexandre o Grande da Macedônia. Para vocês terem uma noção de como o povo egípcio o império já estava enfraquecido, Alexandre o Grande entra no Egito e é proclamado faraó sem nunca ter batalhado contra os egípcios. Então vocês vão ter uma noção de que um cara que tem um exército, o maior exército da história, ele só vai entrar na região e os egípcios já vão saber da superioridade de Alexandre o Grande e vão coroar ele faraó. Bem, nesse período, 3 construções eu vou colocar agora para vocês que foram bem importantes. A primeira delas é a Biblioteca de Alexandria, e Alexandre o Grande fundou 18 cidades com o nome de Alexandria, em homenagem a ele próprio. O Templo de Horus, que foi construído em 237 a.C., isso o Alexandre o Grande já morreu, mas o que é importante da gente ver nessa segunda imagem é que o Alexandre o Grande ele compartilha de uma ideia dos egípcios. Mesmo você dominando aquele povo, você não vai colocar nada macedônio ou grego no Egito. Você vai continuar respeitando a cultura daquele povo e vai construir um templo que seja com os formes dos egípcios. Então a gente vai ver, tem o Templo de Horus, tem o Horus, ele é plano, ele é uma figura 2D, não tem nada de grego, a gente não vai encontrar aquelas pilastras gregas. E também o terceiro, que é o farol de Alexandria. E esse farol, ele foi muito importante, mas dizem que ele despencou num terremoto que teve e se perdeu. Arqueólogos que encontraram no fundo do mar alguns pedaços desse farol e por isso a gente consegue reconstruir e sabe que ele existiu de verdade. E o que acontece depois de 230 a.C.? Começa, depois que Alexandre o Grande morre, o faraó, alguns generais deles vão começar as últimas dinastias, que são as dinastias dos Ptolomeus, que nada mais são do que a continuação dos faraós, só que eles ganham esse nome de Ptolomeu. O último faraó dessa linhagem é a Cleópatra VII, que é a Cleópatra que a gente conhece, que teve um caso com Júlio César e depois com Marco Antônio. E lembrando que ela é a Cleópatra VII, ou seja, houveram outras 6 Cleópatras antes dela, e isso já mostra que os egípcios eles não têm problema nenhum em ter uma mulher no comando. O faraó é alguém que é enviado por Deus, na forma de homem, na forma de mulher. Isso não tira a divindade da pessoa. E por que eu quero encerrar nossa aula hoje com a Cleópatra? Primeiro porque ela é considerada a última faraó do Império Antigo. E depois disso, quando ela morre, os egípcios eles passam a ser só uma província romana. Mas o porquê é legal focar na Cleópatra? Porque ela tinha um plano de reviver o Império junto com Roma. Qual era o desejo da Cleópatra? Ela era a governante do Egito, na época o Júlio César era governante de Roma. O que acontece? Como cônsul, e você juntando, a esperança dela, acredito eu, e de muitos outros historiadores, acredito que o sonho da Cleópatra era a fusão do Império Egípcio com o Império Romano, e criar assim só uma unidade. Não é à toa que Júlio César, na minha opinião, é considerado o primeiro imperador, porque depois que ele morre, o sobrinho dele, o Caio Otávio, é declarado o primeiro imperador romano. Então você vê que a coisa já está caminhando para isso, já vai existir um Império Romano. A Cleópatra já está preparando o terreno para que o império dela volte. Só que infelizmente Júlio César é assassinado, ela se une com o Marco Antônio, um dos generais de Júlio César, e eles combatem junto o Caio Augusto. Só que o Caio ele vai acabar matando o Marco Antônio, e a Cleópatra a gente já sabe, tem aquele famoso fim histórico, mas que é verdade, ela se mata. Quando a Cleópatra morre, o Egito é dominado pelos romanos e vai se tornar só uma província. É nesse momento que marca o fim do Império Antigo Egípcio. E também é assim que a gente acaba a aula por hoje. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre uma das maiores civilizações que já existiram.
Quem gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, curte também, faz o sinal do Ronaldinho, escreve suas dúvidas para mim que eu vou tirando e a gente vai conversando melhor na próxima aula. Muito obrigado!